Boa tarde, meu nome é Elias Nazareno, eu sou professor associado 4, vinculado à Faculdade de História e ao curso de Educação Intercultural aqui da Universidade Federal de Goiás, desde 2009. Atualmente eu sou coordenador do Comitê dos Povos Javaé e Carajá, aqui no curso. São povos indígenas do Mato Grosso e do Tocantins. E também sou coordenador do programa de pós-graduação em História, aqui da UFG. Bom, um pouco da minha trajetória, né, como pessoa. Eu sou o 16º filho de uma família de pais mineiros. Meus pais nasceram numa cidade chamada Abaeté, em Minas Gerais. E eles se mudaram para Goiás no final da década de 50 e eu nasci por aqui. Eu sou o único dos 16 filhos que sou goiano e nasci em Rubiataba, que é uma cidade que fica aqui no Vale de São Patrício. E curiosamente, depois de muito tempo, fui descobrir que essa cidade fica ao lado de um dos aldeamentos mais antigos do estado de Goiás, um aldeamento chamado Aldeamento do Carretão, que é do século XVIII, 1770, 1780, né? Eu digo curiosamente porque isso fala muito sobre a sociedade brasileira, a sua memória e a sua relação com os povos indígenas, né? Que eu praticamente passei a minha vida inteira sem saber que eu havia nascido numa cidade ao lado dos povos indígenas Tapuia. Então, meu pai era um trabalhador, comerciante, depois foi trabalhar com roça, essas coisas da época, e minha mãe era dona de casa, né? Meu pai teve só o primário, minha mãe também, apenas o primário. E quando foi no final da década de 50, no início dos anos 60, eu nasci, e aí minha família resolveu. Meu pai já tinha isso planejado, se mudar para Brasília. Brasília tinha sido inaugurada em 1960. Eu nasci em 62 e eles foram para Brasília em 63. E aí, chegando lá, nós fomos morar de uma forma muito precária, nos barracões, né? Ali no Plano Piloto, perto da rodoviária. E logo em seguida veio o golpe militar, em 64. E essas famílias que viviam nesses barracões foram expulsas para uns bairros bem periféricos mesmo, em Taguatinga Norte. A gente morava, essa família toda, 14, 15 pessoas, numa casa de 70 metros quadrados, né? E quando eu cheguei na juventude, por volta do início dos anos 80, eu mudei para Goiânia. Vim trabalhar num banco aqui, um banco privado, e fiquei trabalhando nesse banco até 1985. 83. Em 85 eu passei no vestibular na PUC, no curso de História. Terminei isso por volta de 1990, 91, não me lembro a data exata agora. E quando eu terminei, eu trabalhava, né? Trabalhei no Popular, trabalhei em vários outros lugares, né? Na iniciativa privada. Em 1991 eu passei na seleção do mestrado na Universidade de Brasília, na UNB para História, e fui fazer o meu mestrado lá. Terminei o mestrado em 95, minha dissertação é sobre o ressurgimento do movimento sindical em Goiás na década de 80, porque eu tinha um envolvimento muito grande com o movimento social, movimento estudantil, movimento social de uma forma geral, nesse período. E a história do movimento sindical me interessava muito. Curiosamente, é nesse período também, em agosto de 1983, que surge a CUT, né? Nós comemoramos agora, há um tempo atrás, os 40 anos de fundação da Central Única dos Trabalhadores. E aí, no final, quando eu terminei o meu mestrado, por volta de 1996, eu já iniciei uns contatos com o pessoal da Espanha e consegui a aprovação para fazer um doutorado lá em Sociologia. Entrei no final de 1998, consegui uma bolsa de doutorado pleno no exterior pelo CNPq e
logo que eu cheguei, eu tive muita sorte, porque eu conheci o meu orientador lá, o professor Ramon Flecha Garcia, é um cara muito engajado na questão da educação e da inclusão de populações subalternizadas e excluídas, como o povo cigano, população migrante árabe, né, os magrebis. E aí o contato com o professor Ramon Flecha Garcia me ajudou muito no processo de envolvimento ainda mais com a questão da luta, né, contra a exclusão social. E aí eu fiz o meu doutorado também sobre processo de integração na América Latina, Mercosul e ALCA. Fiz sobre a União Europeia e as consequências disso para o mundo do trabalho. A minha tese eu defendi em 2013 e a tese recebeu o prêmio extraordinário da Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais da Universidade de Barcelona, né? Eu não pude ir a Barcelona em 2003 porque eu não tinha recursos para ir, mas é um prêmio bastante significativo lá, porque um estrangeiro escrevendo em língua espanhola e recebe o prêmio, foi muito gratificante para mim. Aí, em 2003 eu voltei para cá, para o Brasil, 2003, quando eu terminei meu doutorado. E as condições no Brasil eram processo de transição, Lula tinha ganho a eleição em 2002, mas ainda era tudo muito precário também. Eu fui trabalhar na iniciativa privada, na educação privada, né? Fui professor convidado da PUC, trabalhei em algumas instituições privadas e continuei atuando também no movimento social, né? Junto ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Nesse período antes, né, eu tinha falado aqui do mestrado e do doutorado, eu atuei também como assessor parlamentar, fui assessor da liderança do PT em Brasília, na Câmara Distrital. Trabalhei no orçamento participativo, que era uma política pública muito interessante em relação à distribuição do orçamento. Enfim, a minha vida extra-acadêmica era uma vida muito ativa também do ponto de vista político e social, né? Participei de vários movimentos, fui presidente do CA de História lá na PUC, né? Acabei esquecendo de falar isso. E tinha uma atuação. O que mais para mim, a década de 80 é a década, do ponto de vista histórico, mais importante politicamente na história brasileira. Porque foi a década em que a grande maioria da população brasileira finalmente pôde ter acesso às instâncias deliberativas, ou seja, puderam ser votados, né, porque é a Constituição de 88 que garante o voto do analfabeto, garante o voto das mulheres plenamente, né? E aí há um processo muito forte de mobilização dos trabalhadores, do movimento indígena, do movimento negro unificado. Então isso para mim, eu ter vivido esse período, para mim é assim, algo que não dá para descrever em palavras o quanto isso é importante para mim, que foi exatamente a década de 80, que é essa década em que surge um partido como o Partido dos Trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o Movimento Negro Unificado, o Movimento Indígena. Isso tudo vai resultar na Constituição de 88 com alguns avanços, né? Então, para mim, o mais importante, além da questão acadêmica, muito além da questão acadêmica, é essa participação nesses movimentos políticos. Então, eu estava em Barcelona, fui fazer um pós-doutorado em 2008 na Universidade de Barcelona, novamente, sobre questões de integração latino-americana, com o mesmo orientador, supervisor, o professor Ramon Flecha Garcia, e surgiu o Reúne, né? Que era aquela expansão das universidades públicas, das vagas nas universidades públicas, no segundo governo Lula. E aí, quando surgiu a possibilidade de participar de um concurso aqui, que era um concurso na história, mas para atuar aqui no curso de Educação Intercultural, eu vim de lá, me preparei, fiz o concurso, e assim, para mim, se do ponto de vista político, a minha participação nos movimentos sociais nos anos 80 foi extremamente importante, do ponto de vista acadêmico, a coisa que mais marcou a minha vida foi o início do trabalho com populações indígenas, né?
E eu devo muito, muito disso tudo, por isso eu fiz questão de fazer essa entrevista aqui no Núcleo Tacna Racan. Eu devo muito à professora Maria do Socorro Pimentel da Silva, que foi a professora que infelizmente nos deixou na pandemia, foi vítima do descaso, né, do desgoverno anterior, e ela conseguiu tomar só a primeira dose e faleceu. Socorro, além de ser uma grande intelectual, uma das pessoas que é praticamente a responsável por tudo isso que vocês estão vendo aqui, pela criação do curso de Educação Intercultural, ela abriu as portas para mim, para esse mundo, que é um mundo que você não tem ideia do que isso altera na sua vida, o convívio, o aprendizado que você tem com as populações indígenas, né? Eu aprendi que, primeiro, que há uma diversidade, que a gente chama de pluridiversidade, em relação às formas de conhecer e de saber e de existir, que nós, no mundo ocidental, nós temos a tendência a achar que a nossa forma de existir, de conhecer, de entender o mundo, ela é única. Mas existem centenas, milhares de outras possibilidades de entendimento da realidade, de entendimento da vida, de manejo do mundo, que são muito diferentes e que por isso mesmo são muito ricas, né? Então isso para mim é uma coisa assim, impossível de você mensurar, né? Porque a riqueza, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui em 1531 eles começaram a colonização de fato, em 1532, nós tínhamos aqui algo em torno de 1.300 povos indígenas, 1.300 línguas indígenas. Hoje nós temos pouco mais de 315 povos indígenas com 274 línguas indígenas. Imagina a riqueza, não é? desses 1.300 povos, a riqueza do ponto de vista dos conhecimentos, das epistemologias, das línguas, né? Então, para mim, o que é mais importante do ponto de vista do aprendizado, para mim, é entender ou ter acesso a essa pluriversalidade, né? essa pluralidade de conhecimentos e de possibilidades de estar no mundo, que nós às vezes tendemos a achar que que a única é a nossa, essa maneira de nos vestir, de consumir, de nos relacionarmos afetivamente, de nos relacionarmos profissionalmente, mas os povos indígenas estão aí. E o fato de você estar vendo esses povos indígenas aqui, muita gente pergunta, ainda existem indígenas, né? O fato de eles estarem aqui ainda demonstra de forma muito clara para mim, de forma muito evidente, que esses povos souberam como ninguém resistir ao processo de colonização, porque eles estão aí. Se você perguntar para qualquer um aqui agora aí que você encontrar, como nós encontramos o Kayapó ali, esse que passou aqui provavelmente é um Chavante, eles vão dizer, o que você é? Ele vai dizer assim, eu sou Kayapó. O que você é? Eu sou Chavante, eu sou Carajá, eu sou Javaé, eu sou Bororo, Boy, Bororo. Então, essa questão para eles é uma questão inegociável. E como é que eles resistiram? Imagina a violência, todo o processo de... Então, para mim, isso é uma coisa assim que eu não... mexe muito comigo, mexia muito com a Socorro, mexe ainda, porque ela deve estar por aqui agora. E ela me ensinou muito a admirar e a respeitar essa diversidade epistemológica, ontológica, né, cultural, tudo isso.